pedagogos, mais uma vez com a nossa aula com o tema lúdico e aprendizagem. Nós percebemos o conceito de lúdico agora há pouco, nós percebemos na aula anterior o quanto é importante a gente conhecer o espaço da nossa criança, conhecer as habilidades, e isso é importante através do lúdico, para que assim a criança fique com aquele conhecimento prazeroso, com vontade e fome de aprender. Nós vamos perceber que não só as brincadeiras, que não só o jogo, que nem só o brincar é ali o lúdico, mas também a literatura, ela faz parte desse lúdico como expressão efetiva de aprendizagem. E nós vamos perceber que desde as séries iniciais, as nossas escolas, elas se concretizam, já começam a inserir os pequenos textos, as histórias, para que assim as crianças tenham esse primeiro contato com a literatura, né? E aí nós vamos perceber o quanto é importante o jeito que o professor vai fazer essa contação de história, essa expressão que ele vai repassar para a criança, para que assim ele tenha esse ambiente de efetiva aprendizagem como algo também prazeroso. Inicialmente, a literatura ela foi com o objetivo apenas conteudista, né, da língua portuguesa. Mas hoje nós percebemos que, além de ser conteudista, ela também é necessária e essencial, porque ali vai despertar na criança o gosto pela leitura. E o quanto a gente pegar a literatura e fazer essa junção entre ela e o lúdico vai ser interessante e importante para o processo de ensino-aprendizagem da criança. Nós vamos perceber que, através do seu jeito, da sua ludicidade, professor, da forma como que você vai fazer essa contação de história, a criança ela vai fluir e vai dar asas à sua imaginação. Ao pegar um livro, ela saberá contar apenas observando imagens, apenas observando o passo a passo, ela vai contar aquela história da sua forma, assim, dando asas à sua imaginação. Nós vamos perceber também que, além da literatura, da contação de história, de fazer com que a criança compreenda a leitura nesse mundo, a leitura de mundo ao qual ela está inserida, a arte também tem sua relação prática com a pedagógica. E ela também faz esse canal de base com a ludicidade. Nós podemos perceber que a criança ela se encontra em perfeito pensamento concreto e que ela consegue abstrair aquilo com muita facilidade, desenvolver, enriquecer suas experiências, perceber as cores, as formas, e nós vamos perceber que os tipos de materiais que o professor oferece para essa criança será um favorecimento especial para gerar esse efetivo ensino-aprendizagem dentro da sala de aula. O quanto vai ser importante o material que o professor vai utilizar para ludicidizar a sua aula, tornar interessante a aula de arte, e não só meramente técnico ou meramente tradicional, mas utilizando formas diferentes de aplicar o conteúdo, e isso vai gerar uma efetiva aprendizagem. Como todo processo artístico, né, ele deve brotar no aluno o conteúdo dessas aulas exclusivamente, deixar ele produzir aquilo que é interessante, deixar ele fazer os seus experimentos, permitir que o lúdico e também a arte, ele se encontre de forma a acontecer esse ensino-aprendizagem de qualidade dentro da educação com as nossas crianças. E nós vamos perceber que as práticas lúdicas com jogos para o ensino e a aprendizagem da criança, elas trazem resultados bastante efetivos e importantes no processo de ensino-aprendizagem. Nós vamos perceber que não é meramente passatempo, que não é meramente fazer com que a aula ande mais rápido, mas é gerar mais conhecimento, mais aprendizado, quando eu uso com eles jogos como a dama, o xadrez, jogo de memórias, a trilha, baralho, dominó, varetas. São alguns dos exemplos que nós podemos estar aqui colocando para enriquecer a nossa sala de aula, enriquecer o ensino-aprendizagem. E com esses jogos, nós podemos utilizar
diversos conteúdos, fazendo com que a criança possa, assim, ter um aprendizado efetivo, de qualidade e brincando, o que é essencial para ela, como ela gosta. Os reflexos do desenvolvimento da criança, quando a gente utiliza dessa prática lúdica, a gente percebe que ela se torna uma criança com uma imaginação muito fértil e que todos os conteúdos que você for aplicar de forma lúdica, a criança terá uma capacidade imensa de absorver com mais facilidade. Por quê? Porque ela vai vivenciar as suas fantasias diante daquilo que o professor está colocando de forma suave, brincando e também fazendo com que esse acompanhamento aconteça de forma efetiva no aprendizado. Nós vamos também perceber o quanto é importante para o professor saber, enquanto lúdico, enquanto professor que está ali fomentando o ensino-aprendizagem de qualidade através da ludicidade, alguns conceitos eles não podem fugir da nossa base, eles não podem sair de cena do nosso dicionário, da nossa cabeceira de cama, porque é ali onde nós iremos permear toda a nossa prática pedagógica. Nós vamos perceber realmente o que é o brinquedo para a criança e o que nós, professores e educadores, precisamos ter em mente para, assim, termos essa prática efetiva. Então, os brinquedos, eles podem ser considerados algo estruturados e não estruturados, né? São designados brinquedos de estrutura, aqueles que já são adquiridos, prontos, os comprados, né? É o caso que a gente pode utilizar acima, como, por exemplo, um brinquedo que você vai na loja, um quebra-cabeça que você comprou, mas quando você começa a construir aquele brinquedo, eu vou fazer o meu próprio quebra-cabeça, então é aqueles brinquedos não estruturados. E as brincadeiras, né? Elas se distingue desde aquelas que as crianças já fazem em casa rotineiramente, assim como também as inseridas dentro da sala de aula. Em casa nós podemos perceber que elas brincam de quê? De casinha, de polícia e ladrão, de peteca, uma infinidade de coisas, de bola. E nas brincadeiras na sala de aula, elas vão ser o quê? Elas vão ser mais direcionadas, né? Então, assim, a gente vai criar um ambiente com a brincadeira de forma, se eu for brincar com a criança de casinha, vai ter um porquê, eu vou ensinar ela. Lá na casa dela, na comunidade, ela vai brincar aleatoriamente. E aqui na escola, quando a gente for brincar, a mesma brincadeira que ela brincou lá, vai ter um porquê que eu estou brincando. É o brincar ensinando, vai ter uma finalidade aquela brincadeira. O que é jogo, né? O jogo, ele está justamente associado ao brinquedo, né? É uma brincadeira, na verdade, né? E ela é estabelecida porque ela há regras. A casinha, a regra é ter uma estrutura básica e pronto. E o jogo, ele é as regras mais explícitas. Por exemplo, se eu for fazer um jogo, eu só vou utilizar a minha perna direita, então a regra do jogo é aquela, utilizar a perna direita. E ali o professor vai estar direcionando o que ele irá fazer com aquele aluno, que aprendizado ele vai tirar daquele jogo ao utilizar somente a perna direita naquele jogo. O jogo de hoje vai ser agilidade. Então, a regra vai ser a quantidade de tempo que aquela criança vai levar para realizar aquela atividade. Então, ali é também um incentivo para que a criança tenha esse pensamento crítico rápido, que ela comece a se fomentar enquanto rápido também. E nós vamos perceber o quanto a formação nossa, nós, educadores, é importante para a gente levar toda essa teoria lá para a prática, que é o nosso laboratório, a sala de aula. O quanto na educação, a instituição de educação infantil, quanto mais o professor, essa experiência, ele irá proporcionar esse ambiente prazeroso, cheio de aprendizagem para as nossas crianças e também para os adolescentes, aonde ele conduzirá com maestria as brincadeiras, jogos, e que essa aprendizagem ela tenha um efetivo significado. Observem que, num mundo onde, paralelamente, as crianças estão muito mecanizadas com os aparatos tecnológicos surgindo, o professor vai fazer essa parte de conduzir com maestria e dar significados às brincadeiras que geralmente tenham e gerem conhecimento na sala de aula.
nós vamos perceber também que, ao longo do tempo, foram surgindo dentro do ambiente, do espaço escolar, as brinquedoteca. E o quanto é importante ter essa função de brinquedoteca dentro da escola, porque é ali onde o aluno vai usar a sua imaginação, faz de conta, vai entrar em ação para que assim aconteça a aprendizagem. É justamente nesse ambiente chamado brinquedoteca, onde a criança vai assumir uma grande responsabilidade, pois é o espaço que elas passam a vivenciar as situações corriqueiras, que elas vão começar a perceber o seu dia a dia, a criar o seu próprio desenvolvimento e a sua própria personalidade, brincando. Com isso, nós vamos perceber que a brinquedoteca ela não foi criada apenas com um espaço meramente de passatempo, mas também de efetivo aprendizado. Nós vamos perceber que, ao longo da história, ela sofreu essas transformações, porque, desde então, ela foi criada justamente com essa finalidade, de levar a criança para que ela pudesse ter oportunidade de brincar, para que ela tivesse esse espaço que fosse aquele espaço mais lúdico e que não parecido com a sala de aula, mas no intuito mesmo de brincar. O intuito da brinquedoteca, como o próprio nome diz, era esse, brincar. Mas, com o passar do tempo, nós percebemos que houve essas alterações, que o brincar só por brincar já não surtia mais efeito, mas o brincar, ele precisava ter um conceito, ele precisava ganhar forma, ele precisava ganhar espaço organizado, ele precisava também ser orientado, e isso se dá pela formação, a boa formação do educador. Nós vamos perceber que a brinquedoteca ela surgiu com várias denominações, né? O Toy Library, lá no inglês, né? que significa a biblioteca do brinquedo, na Inglaterra. Né? O Ludot, na França, Ledotex, na Suécia. A brinquedoteca aqui no Brasil, ou mesmo ludoteca. Em alguns lugares aqui do Brasil, ao invés de ser chamado de brinquedoteca, ela vai ser ludoteca, que faz referência ao lúdico, que quer dizer também que ela instala diversos pontos de aprendizagem. Ela surgiu sob a influência dos portugueses, por isso leva esse nome. E é esse espaço onde nós percebemos que vai gerar justamente esse conhecimento, antever e prever aquilo que a criança pode dar asas à sua imaginação. E na nossa aula de hoje, nós percebemos o quanto é importante para a formação do professor ele fazer essa bagagem, trazer a bagagem para a sala de aula, para colocar em prática, usando a seu favor o brincar, o próprio brinquedo, as regras do jogo, e assim tornar o ambiente escolar esse ambiente prazeroso e que gera esse profundo aprendizado nas nossas crianças, mas também nos adolescentes.